Bom dia, segunda-feira de sol, só um pouco tímido, né? Mas tá aí, dando aquele calorzinho, diferente da semana passada que tava frio pra caramba, né? Como que tá aí na sua cidade? Conta aí pra mim, que eu já tô de olho aqui no chat, tava acompanhando um devocional incrível com o presbítero Samuel Mamed. É uma bênção, né? Poder começar amanhã refletindo na palavra de Deus. Não há nada melhor do que estar em sintonia com Deus na vida, gente. E hoje, dando continuidade à nossa série Heróis da Fé, nós vamos falar sobre ele, Davi. Duvido que você nunca tenha ouvido falar de Davi. Se nunca ouviu, hoje é uma grande e bela oportunidade preparada pelo Senhor, falando desse herói da fé que nos dá tanta força, né? Salmo de Davi. Quem nunca leu o Salmo de Davi? É uma boa oportunidade para ler, se você não leu ainda, mas é um salmo que nos dá tanta força. Davi é uma inspiração para a gente. E a gente vai falar sobre ele. O que eu tenho percebido aí dos heróis da fé, que são pessoas que, na sua fraqueza, Deus manifestou a sua força, o seu poder, e os planos do Senhor se cumpriram através de tantas pessoas. E eu vou ler um versículo que fala assim, ó: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Essa passagem está lá em Hebreus 11, 32 a 34, né, que fala sobre esses heróis da fé. E tem sido uma bênção, gente. Tem sido assim, muitas pessoas têm gostado, a gente tem recebido um feedback dessa série aí, e hoje falando sobre Davi. Gente, esse programa promete, o convidado é muito especial, já está aqui com a gente, e vou ler outro versículo que fala de Davi. Fala assim, ó: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse versículo está lá em Atos 13, 22, quando Deus fala que ele achou um homem segundo o coração dele. E Davi pecou, Davi caiu, a gente vai falar sobre isso, né? Porque isso tem muita coisa nesse programa que promete, gente. E os heróis da fé, né? A gente sabe que são todas as pessoas que destacaram por sua vida de fé, né? O capítulo de Hebreus 11, ele explica como os grandes heróis da Bíblia no Antigo Testamento se destacaram pela sua fé. E sem fé, eles não seriam lembrados e nem vistos os milagres, né, de Deus na vida do povo de Israel. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth, com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava ali aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. E o seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi, ele foi criado como pastor de ovelhas, e essa profissão ensinou muitas coisas a Davi, muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da vida. Então, presta atenção já nisso daí, né? Tem coisas que você está passando, às vezes está lá sozinho no campo, Deus está te ensinando coisas, né? Aí que você vai usar para a vida, para o propósito de Deus. E quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Olha que coisa linda, exercendo a sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. Também, a gente sabe da história dele aí, de um gigante, né? Tá enfrentando gigante? Tenho certeza que esse programa vai falar com você. E, gente, antes, guarda e fica aí, aguenta, porque tem muita coisa boa. Eu quero só dar um recadinho importante que o IPP Informa quer informar para vocês. Veja aí. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros inaugurou nesta sexta-feira, dia 25 de junho, o Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. A solenidade contou com a presença de autoridades do Mackenzie, como o reitor Marco Túlio, o presidente José Inácio Ramos, o novo presidente Milton Flávio,
o chanceler reverendo Robinson Grangeiro, além do pastor titular da IPP, reverendo Arival Dias Casimiro, e o diretor executivo da JMP, reverendo Mariano Alves Júnior. O reverendo Arival destacou que este foi um momento de gratidão. O sentimento de realização, de gratidão à nossa equipe que trabalhou, né, o presbítero Luiz Fernando, a Eliandra e todos os funcionários que de uma forma tão dedicada, tão comprometida, eles trabalharam esses dias aí de forma intensa. Graças a Deus por isso, e é um senso de realização, um sentimento também de gratidão no coração. Para inscrever-se nos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de licenciatura e tecnologia, os interessados devem entrar em contato por meio do WhatsApp 11 998 00 41 18. Matheus Santos para o IPP Informa. Olha aí, que oportunidade para você pensar no seu futuro e ainda assim ajudar com missões, né? Foi um sucesso, estamos muito felizes por essa conquista, um marco na história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do Mackenzie e também da Junta Missionária de Pinheiros. Louvado seja Deus por esse feito histórico e que possa, além de ajudar muitas pessoas na carreira a usarem com seus dons e talentos, que possa também manifestar a glória de Deus através da igreja, da instituição de ensino, né? E das missões. É isso aí. E agora eu quero apresentar para vocês algo que pode realmente transformar ou dar algo novo, ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que mais nos ajudam a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, ou desenvolve coisas novas, né? A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site que está aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br. Acesse aí e já faz a sua encomenda. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil, uma dica aí dos nossos irmãos parceiros que deram um toque especial aqui nos estúdios da IPP TV. É isso daí. Vamos lá falar sobre Davi, gente? Pode mandar sua pergunta aqui, nosso convidado especialíssimo, nosso convidado sempre é especial, né? Mas cada um traz algo de Deus, assim, que fala ao seu coração, e hoje nós convidamos o pastor Pedro Pamplona, que ele é casado com a Larissa, pai do Davi e da Esther, e ele é pastor na Igreja Batista da Filadélfia. Também é embaixador da Thomas Nelson Brasil. Já está aqui com a gente. Quero dar bom dia para o nosso querido pastor Pedro. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão assistindo e bom dia a você também. Bom dia, pastor. É muito bom poder falar sobre a série de Heróis da Fé, que tem edificado muito a nossa fé todos esses dias de programa aí, né, pastor? Queria que o senhor falasse um pouco antes, abrindo assim, a importância da fé, antes de entrar na história do rei Davi, que é nosso queridinho aí dos cristãos, né? Lídia, deixa eu agradecer primeiro a oportunidade, né? É um prazer estar aqui com você na IPP TV. É uma igreja que eu admiro e que já acompanho há algum tempo, então fico feliz com o convite, principalmente para falar de Davi e para falar da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é esse ato de nós recebermos tudo aquilo que Deus fez por nós, né? Não é uma obra, não é um mérito nosso, mas é a nossa confiança em Jesus Cristo, e é aquilo que move a nossa vida espiritual. É a fé. Então, sem fé nós não temos nada. Sem fé nós não temos salvação. Sem fé nós não temos a comunhão com Deus. Sem fé nós não vivemos a vida que Deus tem para nós. Nós não esperamos pelas promessas de Deus. Enfim, né? A fé é esse combustível da vida cristã que nós temos que pedir a Deus por fé e cultivar também a fé nos nossos corações. Então, os grandes heróis da fé servem como esse exemplo de vários exemplos práticos, várias situações práticas do que eles fizeram, do que a fé os levou a fazer. Portanto, esse é realmente um assunto muito importante para nós.
E como eles nos ajudam, né? Que a gente possa ser igual referência para outras pessoas no nosso tempo, né, pastor? Isso é muito importante. Como eles nos ajudam nisso. E vamos lá, então, vamos falar de Davi. Pastor Pedro, por que Davi era considerado um herói da fé? Vamos lá, deixa eu dizer primeiro que eu gosto muito de Davi, inclusive como a Lídia começou o programa, o nome do meu filho é Davi, né? Não por acaso, né? Então, esse é um personagem bíblico que com certeza todo cristão que lê a Bíblia conhece e que sabe que é um dos principais, né, homens ali de Deus das Escrituras, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim, de toda a Bíblia, né? E a história com Golias é muito marcante, a história do seu pecado também é muito marcante. E quando nós vamos para Hebreus, capítulo 11, que é a Gaia dos heróis, nós encontramos citado, mesmo que de passagem, né? Mas ele é citado, e depois o capítulo 11 ali, ele fala, né, desses homens que fizeram grandes coisas, que tiveram grandes vitórias e que, como você leu aqui, praticaram a justiça, obtiveram promessas. E Davi está lá no meio desses homens de Deus, né? No meio de Moisés, no meio de Jefté, de Sansão, de Gideão e de outros grandes homens e mulheres também, né? Tem mulheres lá na galeria das heroínas também da fé. E Davi está ali porque, assim como os outros, ele creu em Deus, ele creu nas promessas de Deus, e essa fé o levou a se colocar na posição que Deus queria dele e a fazer aquilo que Deus queria dele, aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, quando você olha para aqueles citados, como o de Moisés, por exemplo, que há uma grande porção de Hebreus 11 sobre Moisés, você vai ver justamente essa fé que opera por crer em Deus e por se colocar para fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. Esse exemplo de Moisés fica muito claro, né, do papel dele no êxodo. Com Davi a mesma coisa. Davi é citado ali, e todos os homens e mulheres são citados ali, porque creram em Deus e foram chamados a fazer o que Deus, né, pediu para eles fazerem. Né? Davi foi ungido rei, foi chamado a governar o povo e se colocou nessa posição pela fé, fez muito pela fé, e por isso, então, ele é chamado o herói da fé, como esses outros homens também. Exatamente. É muito bonito de ver o que o senhor apontou, que a fé o levou a fazer o que Deus queria dele, né? Como é gostoso descansar no Senhor. No primeiro dia nós falamos aqui com o pastor Nilson sobre 3 pontos que caracterizam a fé, né? Que um é conhecer, né? As Escrituras, conhecer algo que te leva a ter fé. Concordar, né, estar em consentimento com a fé, e a terceira é se entregar inteiramente, se largar mesmo. E eles fizeram isso, a gente vê isso, né, característico dos heróis da fé. Muito bonito isso. E pastor, a gente sabe que Davi era o filho mais novo, né? A Bíblia descreve que como o menor de todos os seus irmãos. E mesmo assim, Deus escolheu ele para ser rei, né? É muito impressionante isso, para ser rei. É muito bonita a história quando ele chama ela, não, mas tem um aí ainda que não está aqui, né? E eu queria que o senhor comentasse quais os critérios assim que a gente pode avaliar nesse texto, que a gente pode tirar disso, para que Deus escolha os seus. Esse ponto é realmente muito interessante, né? É aquela história bíblica que a gente parece coisa de filme, né? Que Deus fez ali. E realmente é uma história de, olha, tem um ali que ainda não chegou, ou que está no pasto das ovelhas. E esse ponto aqui de como Deus escolhe pessoas para fazer a obra, como Deus escolhe líderes, como Deus chama aqueles que Ele quer, isso é muito interessante nós olharmos até para antes de Davi, no contraste que Deus faz com a figura de Saul, né? Então, quando você vai para 1 Samuel, capítulo 9, e nós temos ali o próprio Samuel escolhendo o rei que o povo pediu, a dizer que aquele era um homem de ótima aparência e de que ele acima dos ombros, ele se sobressaía a todo o povo. É um homem de estatura também, é um homem alto. As pessoas pensam que ali é como se ele fosse bonito. Ele tem uma boa aparência, mas eu acredito que dos ombros para cima se refere à estatura dele, né?
Então, ele é um homem que tem um porte, digamos assim, né, maior, mais que chama mais atenção. E ele foi o primeiro rei escolhido, e foi um rei desobediente. Foi um rei que não agradou o Senhor. E aí, quando Saul, então, é rejeitado como rei, Samuel vai à casa de Jessé, e ele tem talvez ele esteja com esse padrão de Saul, né, olha, eu preciso de um homem de estatura também, eu preciso de um homem alto, né, como Saul era. E ele olha para o primeiro filho de Jessé e Deus diz para ele, olha, não é esse o que eu chamei. Não olhe só para a aparência, não olhe só para a sua altura, diz ali o texto, né, porque eu vou citar aqui, 1 Samuel 16:7, Deus diz assim, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, né? Então, isso é muito interessante. E aí a gente vai passando pelos irmãos, né, de Davi, até Jessé falar, né, que olha, tem mais um, né, você não encontrou ainda, mas eu tenho mais um filho, o mais moço, né. A Bíblia não fala tanto do tamanho, mas se ele é o mais novo, ele está nesse contraste com Saul. Entendeu? Saul já era um homem, já era alguém de um porte, já era alguém muito visto. E a gente tem Davi, um simples jovem, vamos colocar assim, um simples moço, pastor de ovelhas. E Deus escolhe justamente esse. Deus escolhe esse daí para mostrar justamente isso que ele falou a Samuel, de que não é por aparência que Deus olha os seus, não é por aparência que Deus dá líderes, pastores, obreiros, não é por aparência que Deus chama um missionário, um evangelista, não é por aparência que Deus vai fazer uma obra na tua vida, mas ele está olhando ali o coração dessas pessoas e escolhendo aqueles servos, né? Aqueles que estão dispostos a ter fé e como você falou, a se entregar a Deus e a fazer aquilo que Deus pede que nós façamos, né? Então, aos ouvintes que estão aí, né, os telespectadores, vamos dizer assim, né, sempre tem isso na sua mente. Se Deus se importa mais com o nosso coração, cuide mais do seu coração. É claro que a gente deve cuidar do corpo, né, da aparência, mas o coração, né, e o coração na cultura hebraica, ele não é só o sentimento, como a gente tem às vezes na nossa cultura aqui ocidental de hoje, né? Ele é o centro das nossas vontades, da nossa moral, das nossas decisões, dos nossos sentimentos também. Então ele é o centro da nossa vida, aquilo que vai guiar as nossas vontades, os nossos desejos. Então você cuida disso tudo, né? Porque Deus se importa mais com isso. E eu diria até aos jovens, né? Já que eu sou mais jovem e lido muito com isso, que assim como Deus nos escolhe, né, pelo coração, eu pensei nisso enquanto estava lendo aqui esse texto, né? Nós também devemos escolher pessoas não só pela aparência. Então, você vai escolher uma namorada, você vai escolher alguém para casar, um namorado, um noivo, né? Não faça só pela aparência, né? Não faça isso porque você vai errar na maioria das vezes se você for só pela aparência, né? Imite a Deus nisso. Imite o Deus que olha mais para o coração do que para a aparência. Então, Davi nos ensina isso. A história de Deus com Samuel e com Davi nos ensina um Deus que olha para dentro de nós mais do que para fora, né? Que coisa linda, que reflexão que já valeu o programa, já Deus falando aos nossos corações, literalmente, né? Olha só, pastor, e sabe, o senhor estava falando aí, eu estava aqui refletindo, como pode um livro que é o mais antigo, talvez o primeiro impresso da história, não tenho certeza, mas o mais antigo aí, falar tanto, ser tão atemporal, né? Transcender assim tempos e falar tanto aos nossos corações com as histórias, né? De tanto tempo atrás e fala tanto aos nossos corações hoje, né? Que coisa linda, como Deus é poderoso e atemporal e transcendente, né? Maravilhoso isso demais. Agora É falando do verdade, coração, é uma bênção demais. não é? É lindo e belas dicas aí. Vamos guardar isso, anotar, né? Sempre. A gente tem que lembrar disso, voltar a lembrar disso sempre. Pastor, e falando em coração, né? A Bíblia fala tanto de coração, é tão interessante, tantas coisas que falam, né? Mas Deus falou que Davi era segundo o coração dele, né? Por que Davi foi considerado, então, um homem segundo o coração de Deus? Vamos esmiuçar essa riqueza aí de informação. Vamos, porque nosso objetivo também, né, é ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Davi é um ótimo exemplo disso. E como a história de Davi é construída também em contraste com Saul, é muito interessante nós olharmos para esse ponto. Aliás, vou deixar uma dica de interpretação bíblica, principalmente das narrativas,
é que os autores bíblicos, eles gostavam muito desses contrastes com imagens, né? Então você vai ver sempre quando dois grandes personagens aparecem, né, e a Bíblia começa a contar um de outro, e você vai ver que eles são às vezes colocados lado a lado em paralelo para você perceber o que um faz e o outro não faz, como um é e o outro não é. Tem muito isso em Davi e Saul, a gente vê isso em Davi e Urias, que já foi, a gente vê isso em vários outros personagens, Esaú e Jacó, né? E a gente vai vendo esses contrastes sendo levantados. E um desses contrastes é exatamente esse homem segundo o coração de Deus. Nos textos aqui que foram usados na abertura, um deles foi Atos 13, 22, né, diz o seguinte: tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, resposta do que é um homem segundo o coração de Deus. Voltar lá em Samuel, né? Porque esse texto aqui ele cita a história de 1 Samuel, então eu vou voltar lá para a gente ver exatamente o contraste, tá, entre Saul e Davi, que é o texto de 1 Samuel 13, tá? 13 e 14, que diz assim: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, seu Deus, que seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. Então, por que Saul foi rejeitado? Por que o reino dele não continuou? Porque ele não guardou o mandamento de Deus, porque ele não fez a vontade de Deus. Então agora Deus vai buscar um outro rei que faça a sua vontade. O texto continua: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Um homem diferente de Saul, que não era segundo o coração de Deus. E já que seja príncipe sobre o seu povo, porque você, né, Saul, não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Qual é o contraste aqui? Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus e por que Saul não é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi está disposto a fazer a vontade de Deus. O texto lá de Atos diz exatamente isso: um homem segundo o coração de Deus que fará toda a minha vontade. Então, quando a gente fala que alguém é um homem, uma mulher, ou que nós devemos ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, é de nós termos um coração alinhado com o coração de Deus. O meu coração como centro da minha moral, dos meus desejos, das minhas decisões, das minhas vontades, ele precisa estar alinhado à moral de Deus, à vontade de Deus, às decisões de Deus. Então é isso que é ter um coração segundo o coração de Deus. Alguém compromissado, alguém disposto a fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para Saul, para Davi, para esses textos, é essa simplicidade bíblica que nós encontramos. Né? Não é algo de outro mundo. Simplesmente alguém humilde para, pela fé, reconhecer que Deus é o nosso Senhor, para reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é o soberano, dono de tudo, que Ele tem toda a sabedoria, toda a verdade, que Ele tem o melhor para nós e que nós, então, devemos fazer a sua vontade. Então, se nós queremos ser homens e mulheres como Davi, né, segundo o coração de Deus, nós precisamos alinhar aí os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos valores morais ao coração de Deus, a tudo que Deus pensa sobre isso também. É amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia e cumprir a vontade de Deus. Então, isso, né, é ser alguém segundo o coração de Deus, que foi o exemplo aí que Davi nos deixou. E como a vida vai funcionando, né, de uma forma leve quando a gente consegue fazer isso, né? Se deleitar no Senhor, fazer a vontade dele, né? Agrada-te do Senhor, ele satisfará as vontades do seu coração. Mas né, pastor? Porque tem, às vezes, né, Davi, por exemplo, a Bíblia relata que em alguns momentos ele tentou esconder alguns pecados dele e, humanamente falando, a maioria das vezes, os cristãos fazem muito isso, às vezes, tentar esconder algum pecado. Vamos falar dos cristãos mesmo, vamos falar, né, tete a tete aqui. E queria que o senhor falasse, assim, quais as consequências que pode trazer a gente tentar esconder alguns pecados, dessa dificuldade também de que aconteceu na vida de Davi, né? Então, Davi, ele realmente tentou esconder e ele fez toda uma armação, né, para esconder o seu pecado, que são os pontos negativos de Davi, que a Bíblia não esconde, mas mostra a reação positiva dele. Mas falando dessa reação negativa, que ele realmente tenta ali acobertar o seu pecado, né, com Batseba e
faz toda uma trama com Urias, e porque ele engravidou a mulher e tal, e a questão do adultério. E isso é extremamente prejudicial, né? Inclusive, Davi sofre consequências na sua vida pelos pecados que cometeu, né? Deus não o deixa sem essas consequências. E esconder pecados, né? Tentar camuflar pecados, é algo que o cristão jamais deve fazer, né? É claro que se a gente eu vou falar isso com muito cuidado, mas a gente também não deve viver bitolado de toda vez que pecar, precisar contar a alguém. Tem muitos pecados que a gente faz no dia a dia, a gente está aqui, pecou, a gente precisa ligar na hora para alguém para confessar. Não é esse tipo de prática aí pesada que a Bíblia requer. Mas aqueles pecados que têm sido recorrentes, aqueles pecados que nós cometemos, aqueles pecados que nós precisamos de perdão, de restauração, de aconselhamento, nós devemos buscar a confissão de pecado, nós devemos colocar isso para os outros, né, diante de Deus e diante talvez de um pastor, de um líder, de um amigo de confiança, né, porque sem confissão de pecados, quando nós escondemos os nossos pecados, né, isso vai nos levar a uma posição, primeiro, de falta de arrependimento. Quem esconde pecado não está arrependido do pecado. Né? E sem arrependimento, você não vai deixar o pecado. Sem arrependimento, você não vai crescer em santidade. Você não vai crescer em maturidade cristã. E quando você esconde pecado, você está à porta para mais pecado. Né? O exemplo de Davi é excelente para isso. Ele vai adulterar, e para esconder o seu adultério, ele precisa ser o mandante de um assassinato. Né? E olha só a bola de neve que ele vai criando. Então, se você está escondendo algum pecado, provavelmente você vai ter que pecar mais para esconder ele, você vai ter que omitir, mentir ou fazer outros pecados para você esconder isso que você está fazendo. Então, a sua vida espiritual vai sendo minada. Né? Quanto mais pecado você esconde, é como se você estivesse com uma mochila nas costas, colocando todos esses pecados dentro da mochila, e ela vai ficando cada vez mais pesada e sua caminhada cristã cada vez mais difícil, até o momento onde você vai ter que ficar parado, porque você não aguenta mais tanto peso, né? Isso vai te dar problema nas costas, não vai te deixar andar, você não vai conseguir mais ser, né, um cristão feliz, satisfeito em Deus. Né? Então, esconder pecados é um problema que nós cristãos devemos evitar, porque isso vai corroendo a alma. Né? Pecados não tratados, pecados não confessados vão corroendo a alma. Se a gente vai para 1 João, capítulo 1, verso 8, né, a Bíblia vai dizer ali que se você está dizendo que você não tem pecado, você já está pecando porque você é mentiroso, você tem pecado, né? E o verso 9 traz a solução, olha, confesse seus pecados, porque Deus é fiel, né, para tanto lhe purificar como lhe justificar desses pecados. Então, o coração arrependido, ele confessa, e na confissão e no arrependimento ele encontra esse perdão de Deus, essa restauração de Deus. Nós temos promessa para isso, e confessar pecado, buscar arrependimento, isso é uma demonstração de fé também, que foi o que Davi fez. Ele também é um exemplo disso. Nós devemos aprender, olhar para o lado negativo e aprender com Davi a não fazer, não imitarmos essas partes erradas de Davi. Exatamente. Por mais que doa mexer nessa ferida, no pecado, nas coisas, é importante lembrar, vou usar a comparação que o senhor fez, parece que esvazia a mochila, né? Fica leve, a vida consegue, Deus carrega os nossos fardos, né? É bonito, é algo que só Deus pode nos dar. Só essas promessas do Senhor pode nos dar na vida, nada nos dá essa leveza da vida do que os direcionamentos que Deus nos traz na Bíblia, que nos alianciam nele, né? Alianciam nele, falei certo, não sei. Mas, pastor, tem uma questão que muita gente, né, comenta, grandes debates, enfim, que Davi, ele cometeu grandes erros, gravíssimos ali, e mesmo assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que uma coisa não anula a outra? E ali no versículo fala, ele fez toda a minha vontade. Parece que é contraditório que o senhor falasse isso também, né? Ele fez toda a minha vontade, mas ele teve pecados graves. Então, em alguns momentos, ele não fez toda a vontade. Explica isso para a gente entender por que isso tudo. Então, eu acredito que esse texto ele fala de modo geral sobre a vida de Davi, né? A Bíblia faz muito isso, essas generalizações de que ele foi um homem que buscou na sua vida inteira fazer a vontade de Deus, né?
a gente pode, no resumo da vida de Davi, nós podemos dizer, olha, ele foi um homem que fez a vontade de Deus e buscou fazer toda a vontade de Deus. Por que isso não é contraditório com o pecado? E Davi realmente pecou pesado, né? Vamos dizer assim, né? Além dos pecados, vamos dizer assim, mais cotidianos, né? Davi com certeza em algum momento com sua esposa, com seu filho, Davi com certeza tomou uma decisão que não deveria tomar, né? Foi preguiçoso em algum momento, né? Talvez comeu mais do que deveria, mas fora esses pecados que a Bíblia não conta, mas a Bíblia cita esse grande pecado que ele teve com Batseba, a Bíblia cita que ele também pecou na sua paternidade, ele não foi um pai exemplar, né, durante muito tempo, somente no final da sua vida. Ele peca ali também em relação ao censo do povo de Israel, mas com certeza o grande pecado famoso de Davi é o seu adultério e ser mandante, né, de um assassinato de Urias. Por que isso? Porque Deus não pede uma expressão. Deus isso precisa ficar claro nos nossos corações, na nossa vida cristã. Nós vamos pecar em alguns momentos. Nossa luta deve ser não pecar, para pecar o menos possível, né? Para caminhar em santidade o máximo possível. Mas a verdade é que nós somos ainda pecadores e nós vamos pecar, né? Nós ainda estamos nessa condição que só vai ser retirada de nós com a glorificação, quando Jesus Cristo voltar. Então o que Deus requer é que, diante do pecado, nós nos arrependamos, né? E nisso Davi é muito exemplar. Ele errou, ele não deve ser imitado, né? Mas quando Natan coloca o dedo na cara de Davi e diz, olha, você fez isso, e isso foi terrível, Davi, como rei, né, tinha todo o poder, ele diz, é verdade, Natan, eu pequei. E aí ele escreve o Salmo 151, um salmo de arrependimento, talvez aí um dos principais salmos, e aquele que mais nos ensina, né, de Davi, onde ele clama pela misericórdia de Deus, né, ele clama pela benignidade de Deus, ele vai dizendo, Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias, lava-me da minha iniquidade, porque eu pequei contra ti. Então, ele reconhece o pecado, ele confessa o pecado, ele não esconde mais o pecado, e ele busca, então, esse arrependimento. Salmo 51 é um lamento mesmo de choro de Davi pelo pecado, de clamar por misericórdia, e é um homem que foi restaurado, né, por causa dessa sua posição. Então, diante do pecado, a vontade de Deus é que nós nos arrependamos, e nós podemos buscar a Deus e fazer a vontade de Deus até depois de termos pecado, né? Então, não é contraditório por conta disso, porque Deus não requer perfeição agora, Deus requer arrependimento, né? Arrependimento humilde diante dele, e isso Davi nos ensinou, né, muito nas Escrituras. Talvez foi o que mais nos ensinou sobre isso nas Escrituras, né, com o seu próprio exemplo de arrependimento. Né? Jesus pregou muito sobre isso, mas como Jesus não pecou, ele não ensinou o arrependimento pelo exemplo. Mas Davi ensinou. Davi foi um grande exemplo disso. E leve isso para a sua vida. Quando você peca, você não está, digamos, perdendo a sua salvação, né? Se você é um crente genuíno, você não está, né, deixando de amar a Deus. Você ali, com certeza, preferiu amar alguma coisa momentânea e precisa se arrepender sobre isso, né? Você com certeza ali decidiu não fazer a vontade de Deus, e isso é ruim, é péssimo, mas confie que Deus traz salvação e perdão, né, para corações arrependidos, né? Davi nos deixa essa lição. E como é gostoso saber. Um dia eu ouvi uma frase que diz assim, que a gente, de tanto que a gente não aguenta cair mais, e a gente vai fazer de tudo para não cair, né? O pecado é dessa forma também. Quando você toma um tombo, você vai falar, não, vou cair aqui, não vou, porque sabe das consequências, são ruins, são desastrosas, né? E como o senhor falou mesmo, é bonito de ver que nos traz esperança isso, e o arrependimento genuíno, ele traz mudança de atitude, né? A gente muda, Deus nos ajuda a mudar e traz transformação de vida. Davi se arrependeu, transformou ali, e todos somos pecadores. É gostoso de ver essa história, porque assim, a Bíblia fala que só com uma mentirinha, né, qualquer pecado a gente não entraria
no reino dos céus, a gente não faria parte desse reino de santidade, né, se não fosse a obra de Jesus na cruz. E uma mentirinha só, né, seria suficiente para a gente não estar com Deus, se não fosse a obra de Cristo na cruz. Então, assim, todos os dias a gente peca. Como a história de Davi pode nos trazer essa esperança de se arrepender verdadeiramente, genuinamente e mudar nossa vida, né, pastor? É muito bom mesmo, muito bom. Pastor, vou dar só um recadinho aqui rapidinho, a gente vai falar sobre a oração de Davi e algumas coisas diferentes que aconteceram depois desse momento aí da oração dele e vai falar muito aos nossos corações, mas a gente já volta. Só quero falar sobre a JMP, Junta Missionária de Pinheiros, que está desenvolvendo um trabalho incrível na obra de Deus, na missão de Deus. Vamos assistir esse vídeo comigo. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais, e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. E que oportunidade para você que está aí do outro lado e quer ajudar em missões, né? E não sabe como. Às vezes a gente precisa de um lugar firme, sério, que leva a sério a missão do Reino de Deus. Então está aí uma grande oportunidade, Junta Missionária de Pinheiros, para você ajudar. Tem missionários pelo Brasil e pelo mundo. Vamos voltar a falar sobre Davi. E tem uma pergunta aqui, pastor, que é da Estela Mares, que está sempre participando com a gente, que ela fala assim: bom dia, mediante essa passagem, segundo o coração de Deus, faz parte da nossa santificação? Devido ao que a nossa santificação é um processo? Lígia, não entendi a pergunta. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, que devido a essa passagem do segundo coração de Davi, acho que ela quer entender qual é o processo de santificação em relação, qual o link do processo de santificação com ser segundo o coração de Deus. Uma coisa tem a ver com a outra, às vezes pode ser não ser segundo o coração de Deus e ter o processo de santificação? Entendi. Sua explicação. Desculpa, não foi muito claro boa. no começo. Desculpa. Não, que é isso. Então, tem tudo a ver, sim, né? Quando Deus nos chama, Ele transforma o nosso coração, certo? A gente lê em Romanos 12, 1 e 2, que a nossa mente foi renovada, né? Para que nós possamos agora conhecer e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus ele nos transforma para sermos homens e mulheres segundo o seu próprio coração. E aí nós vamos entrar no processo de santificação, que é justamente o processo de ir moldando o nosso coração para estar alinhado, né, ou alinhando o nosso coração ao coração de Deus. E isso é um processo e que é diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua caminhada de santificação. Alguns, né, se santificam em algumas áreas bem rapidamente, né? Deus faz uma obra, né, mais rápida, outros demoram mais a santificar.
Então nós estamos caminhando e nós estamos neste processo de tornar o nosso coração cada vez mais alinhado com o coração de Deus. Então nós temos essas duas verdades. Deus transforma o nosso coração, e nisso nós já temos um coração transformado, e já podemos dizer que somos, né, que temos um coração que é alinhado com o coração de Deus. E ao mesmo tempo esse coração transformado, ele entra no processo que vai deixando esse coração cada vez mais parecido com o coração de Deus. Então a santificação, ela tem essa dupla realidade. Nós já somos, né, santificados por Deus, porque fomos separados e transformados por Ele, e estamos nos santificando também porque nós entramos nesse processo. É o que acontece com Davi. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas ele também está caminhando em santidade, é tanto que ele peca, como a gente viu, né? Tanto que ele erra e depois se arrepende, que é o processo de santidade, santificação. Eu estou caminhando e lutando contra o pecado para a santidade, e aí eu posso pecar, e aí eu me arrependo, deixo aquele pecado, e então a minha santidade vai amadurecendo, vai crescendo, meu coração vai sendo mais alinhado com o coração de Deus, né? Então, normalmente, um cristão saudável, ele vai se santificando e alinhando seu coração ao longo da vida, né? Sempre para frente. Se você estiver regredindo, tome sua vida, veja que você precisa se arrepender. Porque no final da cristã, nós vimos nos tornando realmente cada vez mais esse homem, essa mulher, segundo o coração de Deus. Então, o processo de santificação tem tudo a ver com isso. Davi também é um exemplo, né, sobre isso, né, de lutar contra o pecado, cair às vezes, se arrepender, aprender, seguir em frente para a glória de Deus. Que coisa linda, belíssima explicação, foi isso mesmo, a Estela Mares confirmou aqui que era isso mesmo que ela estava querendo perguntar, e você falando me lembrou de algo que você falou no começo da entrevista, que é o coração. Que coisa linda, falou muito ao meu coração isso, tô até, desculpa repetindo a palavra, mas é algo que realmente faz diferença na nossa vida, né? E tem a oração que Davi fez, que é exatamente isso. Diante da sua resposta agora, a gente desperta em nós a vontade de parar aqui, sair, falar com Deus e falar: Deus, alinha o meu coração com o teu, sabe? Eu quero viver isso. E o Davi fez isso. Cria em mim, ó Senhor, um coração novo. Eu queria que o Senhor comentasse para a gente, por favor, o que essa oração pode nos ensinar. Muito bem, essa é uma oração que está lá em Salmo 51, né? Salmo 51, no verso 10 ou 12, por ali. E é a crença de Davi, que deve ser a nossa crença também, que nós dependemos de Deus para estarmos alinhados com o seu coração, né? Nós não fazemos isso sozinhos. Então, quando Davi está ali em pecado e arrependimento, ele faz essa oração para que Deus transforme o seu coração, né? Ele quer um coração renovado, ele quer um coração puro, né? Como a palavra diz, né? Então, ele sabe que é obra do Senhor, que por ele mesmo ele não vai conseguir, ele não tem, se ele fosse usar aqui da medicina, eu mesmo como um leigo, né, sem instrumento nenhum, eu não tenho como acessar o meu coração aqui, fazer uma cirurgia no meu próprio coração. Eu preciso de um médico para fazer isso. Ele vai ter os instrumentos certos, ele estudou para isso. Então Deus é esse especialista, né, que transforma corações, que opera os corações, que nós não temos a capacidade para fazer isso. Então Davi, ele tem essa confiança que se ele está se arrependendo, se ele está buscando santidade, ele sabe que ele precisa de Deus. Ele sabe que ele luta contra o pecado, que ele se esforça por santidade. Nós somos chamados a fazer isso, né? Pedro vai dizer: sejam santos como eu sou santo, né? Paulo vai dizer também várias vezes, né? Abandonem esse pecado. Tessalonicenses 4:3-4 vai dizer: abandone a imoralidade sexual. Nós temos essa responsabilidade, mas nós dependemos de Deus. Se Deus não operar nos nossos corações, né? E é por isso que devemos orar e ter fé. Se Deus não fizer isso, nós estamos sem esperança. Então Davi, ele sabe que a sua santidade pessoal, e esse é um recado para todos nós aqui, depende de Deus também, né? E principalmente de Deus. Então, a luta contra o pecado, ela sempre deve ser uma luta por meio também da oração. Amém. Né? Se você não ora, né, você está deficiente aí na sua luta contra o pecado, na sua vida de santidade, né? A gente comparou aqui Saul, né, e Davi, aquela questão da aparência com o coração, e é isso que Davi, ele está aqui também orando, né? Ele não quer viver só por aparência, ele quer um coração puro, ele quer que Deus transforme ele do interior,
né? É como se nós estivéssemos dizendo aqui que, na verdade, Deus ele é um cardiologista, não um cirurgião plástico. Ele opera mesmo no coração, né, para fazer a transformação e trazer essa santidade à nossa realidade. Então é uma oração que realmente nos ensina muito a depender de Deus, até para a nossa santificação. Que coisa linda, emocionante, né? Não tem como não mexer com a gente, né? Essas verdades do Senhor, né? Estava pensando aqui como Deus transforma a vida, né? E a gente às vezes olha para casos de vidas que humanamente a gente fala, não tem mais jeito. E não, Deus é capaz de transformar qualquer coração. Pensa no apóstolo Paulo, né? Deus é capaz de fazer isso. É muito lindo, é muito lindo. Ô pastor, Amém. e deixa eu te falar uma coisa. Você colocou o nome do seu filho de Davi, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história, por que foi essa escolha, o que mais te levou, colocar o nome no filho é algo muito importante, né? O nome significa muito, a gente sabe as histórias do nome na Bíblia aí. Conta pra gente um pouquinho disso. Então, eu sempre gostei de dar ao meu filho, né, um nome bíblico, um nome que representasse alguma coisa da verdade bíblica. E aí tinha algumas opções de nomes que eu achava bonito junto com a minha esposa, né? Davi era um deles, Daniel também, e outros. E a gente escolheu Davi, né, tanto pelo significado que o personagem traz, quanto porque a gente achou o nome bonito, o nome simples, bonito. o nome pequeno, o nome bonito. E a gente escolheu Davi, então, tanto porque a gente achava bonito o nome, né? Mas por esse significado de um homem de Deus, de um homem que nos ensinou muito, de um homem que não foi perfeito, né? Errou, mas nos ensinou até no erro. Então a gente escolheu esse nome e a gente colocou o nome da nossa filha de Esther. Então é um rei bíblico e uma rainha bíblica, Ai, que é outra mulher bíblica que a gente admira demais, né? Então nós temos aqui um Davi e uma Esther. Ai, que coisa linda. É muito bonito. Ô, pastor, e para você, qual que é a história de Davi que mais te chama a atenção, assim, que mais fala com você? A que mais me chama a atenção tem a ver com o pecado dele, mas é o que acontece depois, quando ele é duramente confrontado pelo profeta Natan. Essa é uma história que me ensina demais e que eu acho que nós, como igreja hoje, do século XXI, precisamos muito aprender com Davi. Por que ela me chama a atenção? Por que ela é tão marcante? Por que ela é muito importante para o meu ministério pastoral? Por que eu digo que ela é muito importante para a igreja? Porque Davi, como a gente vê aqui, ele pecou seriamente, né? Ele tanto adultera, quanto ele manda matar um homem seu de confiança, né? Para esconder o seu pecado. Então é algo terrível. É algo que nós estaríamos vendo hoje, é cadeia, é prisão perpétua, não quero essa pessoa na igreja, enfim. E aí logo depois, o profeta ali, ele vai falar diretamente com Davi e ele conta uma história, né? Aquela famosa história que haviam dois homens numa cidade, um homem muito rico, que tinha vários animais, um rebanho muito grande, e um homem muito pobre, que só tinha uma cordeirinha, que ele tratava como se fosse um animal de estimação mesmo, alguém afeiçoado, né, por essa cordeirinha, que só tinha ela. E quando o viajante chega, esse homem muito rico, talvez ali o patrão desse homem pobre, né, ele, em vez de pegar um animal do seu rebanho imenso, ele ordena que aquele homem, ele pega aquela cordeirinha, aquela única cordeirinha daquele homem, né, para matá-la, então oferecê-la ao viajante. E aí Davi fica revoltado. Davi diz, quem é esse homem? Vamos matá-lo, vamos puni-lo. Quem é capaz de tamanha maldade? E Natan olha para ele e diz, você é esse homem, Davi. Você foi esse homem. E olha como isso é uma acusação pesada. Né? É alguém botando o dedo na ferida e no pecado e uma confrontação dura. Né? E imagine que Davi é um rei. Imagina um imperador romano, alguém que tem a coragem de falar isso a um imperador romano, a um presidente dos Estados Unidos. Davi é o rei de Israel, e o grande rei de Israel, né, da história de Israel. E ele poderia ter matado Natan, ele poderia ter mandado prender Natan, ele poderia dar um sumiço em Natan. Mas o que Davi faz? Davi, ele olha para o que Natan está dizendo, e eu peguei até esse texto, 2 Samuel 12:13, e ele diz, Natan, eu realmente pequei contra o Senhor. Nossa, o que você está falando é a mais pura verdade. Eu realmente sou esse homem. Né? E depois ele vai escrever o Salmo 51, onde ele confessa tudo e clama pela misericórdia de Deus. E aí Natan diz algo que enche o nosso coração de esperança. Ele
Isso aqui é muito importante para a gente aprender tanto a confrontar quanto a ser confrontado. Natan confronta e é pesado. Davi assume o erro mesmo diante de um confronto pesado e depois Natan traz esperança. Davi, Uau, seu pecado foi perdoado. que coisa linda. Então, por que que isso é tão importante para mim? Porque a gente desaprendeu a ser confrontado pelo pecado. É verdade. Eu digo que uma das maiores provas de maturidade de um cristão é ele saber ser confrontado. É ele ouvir que ele pecou, né? E reconhecer, e se arrepender, e não ser aquela espécie de mimimi, ninguém pode me julgar, ninguém pode falar de mim, de rebater sempre, de estar sempre na defensiva, de acusar o irmão que quem é você para falar isso de mim, né? Olha quem eu sou para você estar falando de mim. Davi tinha todas essas prerrogativas, né? Ele era o rei, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um ungido de Deus, né? Aqui não tem aquela história de não toque no ungido, não tem nada disso. Davi simplesmente reconhece seu pecado. Então nós temos que aprender com Davi, né? Que não importa quem nós somos e qual posição nós temos, nós devemos, diante da confrontação, avaliar se a confrontação é verdadeira, se nós realmente pecamos e nos arrependermos diante dela. Nós precisamos muito disso na igreja. É o sonho de todo pastor, que os irmãos da igreja eles saibam confrontar, como Natan confrontou, falou do pecado, teve coragem e ofereceu esperança de perdão depois, e que nós saibamos também ser confrontados, né? Nós reconhecemos. E 90% dos problemas das igrejas. Isso facilitaria o trabalho do ministério pastoral demais, demais. Isso traria uma unidade, uma santidade, uma maturidade para a igreja enormes, enormes. Uma igreja saudável é uma igreja com pessoas que sabem confrontar e serem confrontadas. Então, esse episódio com Davi e Natan é muito importante para mim como pastor e como cristão, como membro de igreja, deve ser para todos nós. Aprenda, você que está assistindo aqui, aprenda com Davi a ser confrontado, seja humilde, reconheça e aprenda a confrontar também, não só bater, mas dar a esperança de que há perdão de pecado para aquelas pessoas que se arrependem. Amém. Que coisa linda. Chega a arrepiar aqui, pastor, de verdade, de verdade. É muito bom refletir sobre isso. O amor em verdade, né? Que o amor sem verdade engana e a verdade sem amor machuca, né? Então tem que ter amor e verdade. E que explicação, que isso fique para nós nos nossos corações. E tem mais uma questão muito linda de Davi, que a gente se identifica muito, e sempre que a gente pensa de Davi também, a gente lembra do menino pequeno que matou um gigante, né? E eu queria perguntar para o senhor como que a gente pode tirar nessa história, tirar em Deus força e coragem para enfrentar os nossos desafios, né, pastor? Que é a gente tem tantos gigantes, né, na nossa vida. Temos muitos, né? E se levantam vários, inclusive essa é uma época de um gigante específico que traz vários outros, né? Várias dificuldades. E essa é uma resposta que o autor de Hebreus nos deu lá depois que ele faz aquela galeria dos heróis da fé, que ele vai pegando os exemplos, inclusive de Davi. E aí, no começo do capítulo 12, depois de ter explicado todos os heróis da fé, ele traz um portanto ali, né? Agora, vocês ouviram sobre esses heróis, né? O texto diz lá, vocês têm várias testemunhas, vários exemplos, se livrem então do pecado, né? E corram com perseverança, né? O que está proposto a vocês. E aí ele vai citar o herói dos heróis, que é Jesus Cristo, né? Que por olhar para aquilo que estava prometido no futuro, ao olhar para a esperança da glória, né? Para a esperança escatológica, Jesus foi capaz de passar pela cruz. Então Jesus, ele venceu o grande gigante ali na cruz, tanto a cruz quanto o pecado, né? Davi é um tipo de Jesus, né? Quando a gente faz essa coisa teológica da tipologia, ele é um tipo de Jesus. Ele venceu Golias, mas Jesus venceu o pecado, a morte na cruz, né? E ressuscitou. Então, o grande exemplo de Jesus, que Davi é um exemplo disso, é um tipo disso, é que nós olhamos para a nossa esperança, né, que nós temos, que foi prometida por Deus, que foi proposta por Deus. Nós temos com fé, nós agarramos essa esperança e passamos pelas lutas presentes, né, também nos livrando do pecado. Então é isso que nós aprendemos com Davi, é isso que nós aprendemos com os heróis da fé, e é isso que nós aprendemos com Jesus Cristo. Quando você pergunta assim, como é que Jesus pôde fazer tudo aquilo? Porque ele era homem também, a gente não pode esquecer disso. Ele era Deus, mas era homem. Como é que Jesus, como homem, conseguiu, de livre e espontânea vontade, ir para a cruz,
né, ele olhou para o que estava prometido no futuro, ele olhou para as promessas de Deus. E ele, logicamente, creu nisso, naquilo que o Pai tinha para ele. E o Pai também tem coisas para nós, o Pai tem promessas para nós, e que nós devemos passar, né, pelas provações com essa esperança. Um cristão que perde essa esperança de vista, que perde essa glória escatológica de vista, ele perde, sim, a razão de perseverar, de continuar lutando, de crer que ele pode vencer esses gigantes que aparecem na vida, né? É isso que a esperança cristã nos traz, né? Então, se a gente vai pegar a palavra, a gente tem que ter fé, amor e esperança. Essas três coisas que levam a nossa vida cristã, né, assim, para frente. E Davi com certeza tinha essa promessa de que Deus estaria com ele, de que ele poderia vencer na força de Deus. Ele diz, olha, eu venho lutar aqui com a força de Deus, né? E então ele tem essa fé, ele crê nessas promessas aí também. Então eu diria isso, né? Nós estamos passando por momentos difíceis. Você talvez tenha perdido alguém, né? Você tá ouvindo, você talvez tenha ficado doente, você está desempregado, tem lutas na sua vida, né? Tudo aqui pode dar errado no sentido terreno, mas tem algo que já deu certo, que é a nossa esperança escatológica. Nós vamos estar com Cristo no futuro. Então se apegue a isso. Se apegue a isso, porque nem a morte, que é o nosso inimigo que nós mais tememos, vai conseguir tirar isso de nós. Na verdade, ela até antecipa isso, né? Claro que ninguém quer morrer, né? Agora, enfim. Mas se agarre a essa esperança como esses heróis da fé se agarraram, como o próprio Cristo se agarrou. E essa fé é que nos leva a perseverar. Uou, finalizou com chave de ouro, né? Nosso herói da fé. Que coisa linda, pastor. Pastor Pedro Pamplona, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por ter edificado tanto a nossa vida espiritual nessa manhã, com suas respostas que falaram diretamente ao nosso coração. Que Deus continue te usando muito, assim, aonde você colocar a planta dos seus pés, porque foi muito bom mesmo. Eu quero te agradecer em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em nome da IPP-TV também, e quero falar para você deixar suas considerações finais e também, depois das considerações finais, fala para a gente aonde as pessoas podem te encontrar no Twitter, no Instagram, como também. Mas, por favor, já agradecendo por ter dedicado esse tempo a nós nessa manhã. Eu que agradeço, Lidia, também pelo convite, né, pela confiança de abrir esse espaço. Acho que se você tem um programa de TV, como eu tenho um púlpito na igreja, a gente convida pessoas que a gente confia, né? Agradecer ao Marcos também, que fez o convite lá pelo Instagram. Então, fico muito honrado, muito feliz de participar aqui da IPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. É uma honra muito grande. Diria aos que estão ouvindo que se espelhe Davi, né, já que é o que nós estamos falando aqui, em como ele alinhou seu coração com o coração de Deus, o seu exemplo de fé, o seu exemplo de perseverança, o seu exemplo de arrependimento, né, que é um exemplo grandioso, de buscar arrependimento. Eu deixaria como mensagem aqui final essa, né, que é muito cara para mim, muito importante. Você tem pecado aí, com certeza, como eu tenho. Talvez você tenha um pecado que esteja lhe escravizando, esteja fazendo mal a alguém. Se arrependa. Se arrependa desse pecado, clame a Deus por misericórdia, procure seu pastor, procure aconselhamento pastoral, procure um líder de confiança, confesse, busque ser ajudado a se libertar desse pecado, seja pecado sexual, seja outros pecados, como a ira, né, como a idolatria, enfim, né, a ansiedade. Busque ajuda, né, para que você possa, então, aprender com Davi e se arrepender. Tá? Essa é a minha mensagem. E você pode me encontrar nas minhas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. O meu arroba é @PedroMCP. Pedro M de Marcos, né? Você tá aí o Marcos aqui. C de casa, P de Pedro. Pedro MCP. Eu tô lá no Twitter, estou no Instagram também, sempre compartilhando conteúdo teológico, cristão. Falo muito sobre livros também, são das minhas principais atuações na internet, indicando livros, resumindo. Tem um curso também de leitura para cristãos que eu dou também, você pode procurar no Instagram, no Twitter. E é isso, também tem um canal no YouTube que se chama Review, né? Clube Review, que lá eu faço várias resenhas de livros e também conteúdo teológico. Então você pode me procurar por lá também, que eu tô lá falando destas coisas.
E é muito bom esse conteúdo, viu, gente? Super indico. Pastor, mais uma vez, obrigada. Fenomenal. Glória a Deus por essa manhã, esse momento juntos. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima, se Deus quiser, né? Amém. Até a próxima. Amém, amém. Gente, que delícia, como é bom falar sobre. Eu vou te falar, eu sou suspeito de falar porque eu fico aqui, Deus fica falando no meu coração, é tão gostoso. Espero que você tenha gostado também. E a gente vai. Se você quer assistir depois esse conteúdo, você pode maratonar aí os Heróis da Fé, tá lá no canal da IPP Play. E esse canal é novo e tá com todo o nosso conteúdo aqui para você. Vamos assistir esse vídeo que fala sobre o canal novo, que tem todo o conteúdo para você maratonar. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play. O conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. A um clique de você. Muito fácil. A gente nunca teve tão fácil, né, nossa vida. É só clicar aí e acessar conteúdo cristão de qualidade para você. A gente fica por aqui. Quero agradecer muito a sua companhia. Amanhã estaremos de volta aqui ao vivo às 10 horas com mais um Herói da Fé para falar ao seu coração. Obrigado por ter aberto a porta da sua casa e eu espero por você amanhã às 10 horas aqui na IPP TV. Fiquem com Deus. Até amanhã.